Você sabia que nos livros mostra toda a história do Voldemort? Essa história é muito incrível e eu vou contar tudo sobre eles pra você, porque se você não viu o filme, você não tem ideia de quem que é a mãe dele, de quem que é o avô dele, de quem que é o tio, quem que é o pai. Lá nos livros conta tudo sobre eles. E a gente vai ver tudo isso agora. Não, e já começa com um babadão que você já vai ficar chocado. Porque a primeira coisa, você já sabe, né, que ele é descendente de Salazar Sonserina. Esse não é um babado, tá? Você já sabe isso porque lá no filme de Câmara Secreta, você lembra que foi ele que abriu a Câmara Secreta quando ele estava estudando na escola, e ele só conseguiu porque ele era descendente de Sonserina e falava a língua das cobras? Você é o herdeiro de Sonserina. Pois é, esse é só um lado da família dele, tá bom? Porque o outro lado, e pasmem agora, ele é descendente de um dos irmãos que criaram as Relíquias da Morte. Você acredita nisso? Você tem noção disso? O cara é descendente de Salazar Sonserina e de Cadmo Peverell, que é o cara que criou uma das Relíquias da Morte. Ou ele tinha tudo pra dar certo, ou ele tinha tudo pra dar errado. O vídeo já começou bem, né? Já valeu o seu like, a sua inscrição. Se inscreve aí, me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos. Vou começar a te contar a história primeiro dos ancestrais dele e depois nós vamos chegar lá na mãe e no pai dele, tá? Para você entender a história do Cadmo Peverell, quando eu falar Cadmo Peverell, é um dos 3 irmãos que criaram as Relíquias da Morte, tá bom? E para você entender a história dele, eu preciso contar a história dele e dos irmãos dele para você. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os 3 simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse, e a morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes que já faleceram. Então, a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou a ele. Finalmente, a morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele lhe pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa de invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem, onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim, a morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a 3 vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara despojar antes de sua morte precoce, apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu a idade avançada, que o irmão mais novo despiu a capa de invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado, e como iguais, partiram dessa vida. Essa história se encontra em um livro para crianças lá no Mundo Bruxo. As crianças ouviam ela igual a gente ouve a história do Chapeuzinho Vermelho, sabe? Acontece que tinha gente que acreditava que foi um jeito de contar algo que realmente aconteceu. O Dumbledore achava que as Relíquias da Morte existiam, até porque o próprio Harry tinha a capa de invisibilidade. E a capa de invisibilidade dele era única, não era como as outras que tinham efeitos temporários.
Mas ele não achava que foi a morte que deu para eles, mas sim que eles mesmos tinham criado aqueles artefatos mágicos poderosos. Mas qual daqueles três é o ancestral do Voldemort? É o segundo, o que pediu a pedra da ressurreição e quis trazer de volta sua noiva, mas que acabou se matando. Mas como a gente sabe que o Voldemort é descendente dele, a propósito, o nome dele é Cadmo Peverell. Ele teve um filho. Só não sabemos se foi em outro casamento antes que ele ia ter esse, né? Ou se foi com a própria noiva mesmo, antes deles casarem, e ela acabou morrendo antes do casamento. Mas é certeza que ele teve um filho. E a Pedra da Ressurreição ficou na família dele, e eles colocaram em um anel. E esse anel passou de geração em geração até chegar lá no tio do Voldemort, que se chama Servolo Gaunt. Antes de continuar, eu queria saber se você percebeu uma coisa. Uma coisa interessantíssima. Você percebeu que se o Voldemort é descendente do Cadmo Peverell, ele e o Harry são parentes? Percebeu? Distantes. Parentes distantes, mas eles são. Porque o irmão do Cadmo se chama Ignoto, ele fez a capa de invisibilidade, que também passou de geração em geração até chegar no Harry. Você tem noção disso? Eles são, tipo, primos muito distantes mesmo, mas são. É incrível, né? Mas voltando à história, a gente precisa entender uma coisa sobre essa família. A família Gaunt, ó, só para te explicar, a família Gaunt é o sobrenome, apesar deles serem descendentes do Peverell e de Salazar Sonserina, ficou aí o sobrenome, ele não tem nenhum dos dois sobrenomes, porque vai misturando no meio do caminho, vão casando com outras pessoas, enfim. Mas eles eram ali os Gaunt, família Gaunt, a casa de Gaunt, tá? Que tá lá no livro escrito a casa de Gaunt. Então, a família Gaunt, que é a família do Voldemort, é uma família de linhagem sangue puro e antitrouxa. O que é que isso significa? Sangue puro significa que não tinha nenhuma mistura entre bruxo e trouxa na família deles. Eles eram completamente bruxos. Nunca um trouxa sequer entrou na família. E antitrouxa significa que eles odiavam os trouxas. Eles achavam que os bruxos eram superiores a eles. E era muito preconceito com os trouxas. Só que já que eles só aceitavam manter a família puro sangue e não suportavam mestiços, acontecia que eles tinham que acabar casando entre os primos, porque não existiam tantas famílias puro sangue assim no mundo bruxo, e todos eles eram conectados por meio de casamento. E quando você casa com alguém da sua família, o que acontece? Muitas doenças genéticas. Pois é, eu já te digo aqui que é por causa disso que o avô do Voldemort, o tio dele e a própria mãe dele demonstravam um pouco de retardo mental. Justamente por causa desses casamentos consanguíneos. Por nunca terem casado nem com mestiços, nem com trouxas, eles faziam parte das sagradas 28, que são as 28 famílias britânicas que ainda eram verdadeiramente de sangue puro na década de 1930. Por manter a pureza, né, do sangue, eles conseguiram manter os traços dos seus ancestrais. E um deles é a habilidade de ofidioglossia. Você sabe o que é? É aquela habilidade de falar com cobras. E todos eles, sem exceção, conseguiam falar com cobras. Ai, Rites. Saber a língua das cobras não vai salvá-lo, Potter. Ele só obedece a mim. E essa habilidade vem do lado da família do Salazar Sonserina, que era o ofidioglota. Como a gente vai falar da família do Voldemort, a gente precisa falar de Salazar Sonserina, porque ele é descendente de Salazar Sonserina. E diz a lenda que Salazar Sonserina, que é um dos fundadores de Hogwarts, diz a lenda que ele construiu uma câmara secreta no colégio de Hogwarts, onde habitava um basilisco, que é uma cobra gigantesca, com poderes mortais. E ele colocou essa cobra lá na esperança de que um dia um dos seus descendentes abrisse a câmara e liberasse o basilisco. Por quê? Para matar os nascidos trouxas. Você acredita? Então, esse sentimento aí de supremacia bruxa, de sangue puro, tudo vem dos antepassados de Voldemort. É uma coisa de família, tá vendo? Aí, o descendente que conseguiu encontrar a câmera foi justamente quem? O Lord Voldemort. Ele abriu a câmera 2 vezes, quando ele estava estudando na escola e muitos anos depois, possuindo a Gina Weasley para abrir a câmera novamente.
A família Gaunt era muito poderosa e proeminente no passado, tá? Por quê? Porque eles eram descendentes de bruxos poderosos, mas eles eram tão egoístas que foi acabando com a família aos poucos. Até que eles ficaram bem miseráveis, morando em uma cidadezinha no norte da Inglaterra. E a cidade se chamava Little Hangleton. O que eu vou te contar agora veio de uma memória, tá? Uma memória de um homem chamado Bob Ogden. E a partir de agora, quando eu me referir a ele, eu vou falar, não vou chamar ele de Bob, eu vou chamar ele de Ogden, tá? E quem conseguiu essa memória foi o Dumbledore. Ele conseguiu extrair essa memória do Ogden, Ogden deu pra ele. E ele teve um encontro com a família do Voldemort. Por isso que essa memória é importante, e é essa memória, através dessa memória, que a gente conhece a família dele, tá? E esse Ogden, ele trabalhava no departamento de aplicação das leis da magia. Ele teve uma interação com a família Gaunt, foi lá na casa deles a trabalho. E um pouco antes do Ogden morrer, o Dumbledore conseguiu rastrear ele e persuadir ele a compartilhar essa memória. Foi assim que ele ficou sabendo o que eu vou te contar agora, tá? No livro de Harry Potter e o Príncipe Mestiço, o Dumbledore mostra essa memória para o Harry. Quando eles entravam nas memórias, era como se eles estivessem lá dentro. Isso foi ali no ano letivo em que o Dumbledore morreu. Então, antes, o Dumbledore estava dando várias aulas para o Harry. E nessas aulas ele mostrou várias memórias. E essa foi uma delas. E quando eles entravam nessas memórias, era como se eles estivessem lá dentro, vendo tudo de perto, como se eles estivessem de fato lá na ocasião. Foi assim que eles viram essa memória. O Harry e o Dumbledore estavam acompanhando o Ogden, como se estivessem lá do lado dele. E a casa onde os Gaunt moravam se encontrava no meio de um bosque escondido por grandes árvores altas. As árvores eram tão altas que não dava nem para entrar luz e a casa ficava um breu. Tinha mofo, tinha musgo, tinha várias telhas caídas, tinha urtigas que cresciam quase até a janela. O lugar parecia, assim, inabitável. Era muito difícil acreditar que alguém morava lá. Quando eles chegaram na casa, eles perceberam que tinha uma cobra morta pregada na porta com um prego. Muito assustador, né? Parece casa de filme de terror. E do nada, uma pessoa pulou das árvores, bem na frente do Ogden, que ficou assustado, né? Claro. Esse homem, ele tinha um cabelo que estava coberto de sujeira, ficava duro. Tava tão grosso que não dava nem para saber a cor do cabelo dele. E ele tinha vários dentes faltando. Os seus olhos eram pequenos, escuros, e ele era azaroio. Cada olho olhava para um canto. Aí o homem disse alguma coisa, mas o Ogden não entendeu. Aí o Harry, que estava ali do lado olhando tudo isso, né? Ele achou que o Ogden estava sendo estúpido. Porque claramente dava para entender o que o homem estava falando. E ele se perguntou por que ele estava agindo assim, sendo que o homem ele tinha uma aparência amedrontadora, e uma varinha, uma mão e uma faca na outra. Quando você vê uma situação dessa, o que você faz? Você não fica dando mole, não. Fica fazendo gracinha com a outra pessoa, não. E o cara falando que não estava entendendo o que ele estava falando. Só que aí o Dumbledore perguntou pro Harry assim, você entendeu ele, não entendeu? O Harry pensou assim, eu entendi, mas por que o Ogden não entende? Foi aí que ele olhou para aquela cobra pregada na porta. Porque aí ele fez a conexão. Ah, o cara falou na língua de cobra. Foi por isso que o Harry entendeu. E o Ogden não entendeu, nem o Dumbledore. Mas quando o homem tinha falado com ele, o que ele disse na língua de cobra foi, você não é bem-vindo. Quando o Ogden foi falar alguma coisa, ele ouviu um bang. E ele foi parar no chão, apertando o nariz dele, e saía uma gosma amarela do nariz. Não é sangue, então eu acho que não foi um soco, porque lá no livro não diz. Se foi um soco, se foi um feitiço. Não foi soco, porque senão estava vermelho e não amarelo. Saindo pus, dizia no livro que era pus. Do nada, nessa hora, saiu da casa um homem correndo lá de dentro. E ficou do lado daquele rapaz ali, do cabelo sujo, dos olhos azuis. Esse rapaz, gente, se chama Morfino, tá? E esse homem velho que chegou se chama Servolo, é o pai do Morfino. O Servolo, ele era mais baixo que o rapaz, e as suas proporções eram estranhas, porque os seus ombros eram bem largos e os seus braços eram longos demais. Ele tinha olhos castanhos, cabelo curto e ralo e uma cara muito enrugada. E aí eles conversaram na língua de cobra, e aí o Servolo pediu para o Morfino entrar em casa. E o Ogden
muito paciente, né? Porque se fosse outra pessoa, tinha devolvido ali o feitiço na mesma medida. Só que aí ele foi lá, usou um feitiço para parar de sair pus do nariz dele. Ogden diz pra ele que o Ministério teve ciência de uma quebra das leis mágicas algumas horas antes. E aí ele pediu para entrar em casa para conversar com ele. O Servolo não queria deixar, só que depois de muito insistir, ele levou o homem para dentro do casebre. Gente, a casa só tinha 3 cômodos. A sala era junto com a cozinha. E o Morfino, quando eles entraram, ele estava sentado em uma poltrona imunda perto da lareira, torcendo uma cobra na mão. Então, eu acho que estava com a cobra assim, se enrolando na mão dele. E ele estava cantando uma música para a cobra na língua de cobra, né? Que só o Harry estava entendendo. Ele estava cantando assim, ó, essa letra. Sibilante pequena cobra, que desliza sobre o chão. Seja boa com o Morfino ou será pregada no portão. Com prego, hein? Um psicopata, né, gente? Não era normal, não. O Harry percebeu que tinha outra pessoa na casa. Uma garota com um vestido cinza, um cinza que parecia a cor da parede de pedra suja. Ela estava de pé do lado do fogão, guardando potes e panelas. O livro descreve ela assim, ó, eu vou ler para você. Seu cabelo era liso e opaco e ela tinha um rosto simples, pálido e um tanto pesado. Seus olhos, como os do irmão, olhavam em direções opostas. Ela parecia um pouco mais limpa do que os 2 homens, mas Harry pensou que nunca tinha visto uma pessoa com aparência mais derrotada. Gente, essa mulher estava acabada, né? Tá dando para entender. Ela era Merope, filha do Servolo e irmã mais nova do Morfino. O Ogden, então, né, continuando ali, diz que tinha motivos para acreditar que o Morfino tinha feito um feitiço na frente de um trouxa na noite anterior. Quando o Ogden disse isso, a Merope, gente, deixou os potes cair no chão. E aí você já vê, né? Tem alguma coisa acontecendo aí. Por que ela ficou assim quando ela ouviu essa história? E eu vou ler para vocês exatamente como que o Servolo falava com ela, o pai dela, direto dos livros, para você ter noção de como que ela era tratada. Eu posso simplesmente falar para você que ela era maltratada, abusada, eu sei que vocês vão entender. Mas é que eu quero que vocês imaginem exatamente como foi, para ver o nível que era. E para vocês conseguirem imaginar, eu vou ler as palavras exatas de como que o pai dela falava com ela. Vocês vão ficar assim, ó, chocados. Então o pote caiu no chão. E na hora o pai dela, o Servolo, berrou. Pegue! E então ela começou a pegar o pote do chão e ele berrou de novo. Isso, pega do chão como uma trouxa imunda. Pra que serve a sua varinha, seu saco inútil de lama? Gente, vocês estão vendo como é que ele falava com ela? Aí, enquanto ele estava gritando, ela já tinha pegado o pote, mas aí como ele berrou de novo, ela perdeu o controle de novo do pote e deixou cair. Só que dessa vez ela pegou a varinha, né? Só que ela estava tremendo, apontou para o pote e murmurou um feitiço rápido que não deu nem para ouvir. Mas fez o pote disparar pelo chão para longe dela, bateu na parede e quebrou. Não era a intenção dela, ela só queria levantar o pote e pegar. Só que na pressão, acabou fazendo um feitiço errado. Enquanto o Morfino ficou rindo, o pai dela gritou com ela de novo e falou assim: conserte, sua inútil, conserte. Aí o Ogden, que estava olhando isso tudo, ficou chocado. E antes que a Merope pudesse fazer qualquer coisa, ele apontou para o pote com a varinha e disse reparo, que é o feitiço de consertar as coisas. O Servolo parecia gritar com ele, mas ele pensou melhor e acabou gozando mais um pouco da Merope. Que sorte que o bom homem do ministério está aqui, não é? Talvez ele tire você das minhas mãos. Talvez ele não se importe com abortos sujos. Sem olhar para ninguém ou agradecer a Ogden, Merope pegou a panela e a devolveu com as mãos trêmulas à prateleira. Ela então ficou bem parada, com as costas contra a parede, entre a janela imunda e o fogão, como se não desejasse nada mais do que afundar na pedra e desaparecer. Sr. Gaunt, Ogden começou novamente. Como eu disse, o motivo da minha visita... Eu ouvi você da primeira vez, retrucou Gaunt. E daí? O Morfino deu um pouco do que estava por vir. O que é que tem, então? O Morfino violou as leis da magia, disse Ogden severamente. O Morfino quebrou a lei bruxa. Gaunt imitou a voz de Ogden, tornando-a pomposa e cantada. Morfino gargalhou novamente. Ele deu uma lição a um trouxa imundo. Isso é legal agora, é? Sim. Temo que sim, disse Ogden. Ogden então disse que o Morfino deveria comparecer a uma audiência. Ah, gente, pra quê? Foi aí que o Servolo ficou muito bravo.
levantou o dedo para mostrar pro Ogden um anel de herança da família Peverell, vocês lembram? Da pedra lá, que é uma das relíquias da morte, que eles colocaram no anel. Então, esse anel tinha a pedra da ressurreição. Eles sabiam que tinha esse poder? Eu acho que não. Tá? Ele estava jogando na cara o anel, e aí depois ele foi lá, pegou a Merope pelo pescoço para mostrar o medalhão de herança do Salazar Sonserina, que estava no pescoço dela. Então ele estava mostrando lá, olha, você sabe quem que a gente é, olha aqui, esse anel é da família Peverell, olha esse medalhão aqui, é da família de Salazar Sonserina. E o Ogden, né, que não é bobo nem nada, ele disse assim, que não tinha nada a ver o motivo dele estar ali com a família dele, com os ancestrais dele. E ele conta que o Morfino lançou uma azaração em um trouxa. E ele teve urticárias muito dolorosas. E foi nessa hora que todo mundo parou de repente. Porque eles ouviram vozes e risadas. Eram 2 jovens a cavalo. E era o vizinho. Quem? O vizinho Tom Riddle. Reconhece esse nome? Vou contar pra você. Calma aí, vamos chegar lá. Ele estava passeando com uma moça ali perto. E todo mundo ficou em silêncio, porque dava para ouvir as vozes como se estivessem ali no quarto do lado. E a Merope, gente, ficou branca de novo, pálida. E o Morfino começou a falar na língua da cobra, dizendo que a Merope era apaixonada naquele trouxa, que ela ficava lá na janela esperando ele passar de cavalo. Quando o pai dela ouviu isso, ele ficou tão furioso que ele partiu para cima da Merope, esganando o pescoço dela. Na mesma hora, o Ogden usou o feitiço Relácio para soltar o pai do pescoço dela. E aí o Morfino começou a correr atrás do Ogden. O Ogden saiu correndo da casa, porque ele ia morrer ali do jeito que estava, tá? Só que ele conseguiu escapar. 15 minutos depois, ele voltou com um reforço. E eles prenderam o Morfino e o Servolo. O Morfino, ele pegou 3 anos de prisão em Azkaban porque ele azarou o Tom Riddle. O Servolo pegou 6 meses porque naquele dia ele atacou e feriu vários funcionários do ministério. Depois que os 2, então, foram presos, a Merope finalmente ficou sozinha. Sem ser maltratada, conseguiu realizar magias. E, gente, ela não era um aborto, ela fazia magia. Mas ela era tão oprimida pelo pai e pelo irmão que não tinha nenhuma confiança para fazer magia. E acabava que ela fazia errado, né? No meio da pressão. E ela não usava magia para tudo. Como, por exemplo, né, aquele pote que caiu no chão, ela só ia descer e pegar o pote. Mas o pai dela achava aquilo cúmulo. Ela tinha que usar magia para fazer as coisas. Mas, sem eles por perto, ela conseguiu tramar um plano para conseguir ficar com aquele vizinho dela, aquele homem bonito que passava lá de cavalo, o Tom Riddle. E o homem descreve lá que ele era muito bonito mesmo. E a gente não sabe ao certo se ela usou a maldição Impérios ou se ela usou uma poção do amor. Mas, de acordo com Dumbledore, seria fácil oferecer para ele um copo de água num dia quente enquanto ele estava passando ali de cavalo. E o Dumbledore acreditava que, na verdade, tinha sido uma poção do amor ao invés da maldição Impérios. E aí, gente, ela enfeitiçou esse homem. Esse homem fugiu com ela porque, enfeitiçado, né? Ele estava apaixonadíssimo ali, mas era efeito do feitiço. Vocês lembram? Quando a Romilda Vane fez bombons que tinham a poção do amor e deu pro Harry, que era para ele comer e ficar apaixonado nela. Só que quem comeu foi o Rony, comeu tudo. E o menino ficou perdidamente apaixonado. A única coisa que ele pensava era na Romilda. Ele só queria ver a Romilda, ele só queria ficar com a Romilda. O negócio é poderoso. Então, se ela usou isso com o Tom Riddle, ele ia com ela para qualquer lugar. Aí eles fugiram. E aí a cidade inteira ficou em choque. E ela deixou um bilhetinho na casa do pai dela explicando o que ela fez. E aí, 6 meses depois, quando o Servolo voltou da prisão, a casa estava vazia, empoeirada, pior que estava antes. Aí ele viu o bilhete da filha dele. E nunca mais ele mencionou o nome dela. Na prisão, ele já estava ficando mais fraco, né? Porque já estava velho. E aí, aquela prisão, né? É difícil pra caramba com os dementadores lá. E aí, juntou com essa notícia de que a filha dele tinha casado com um trouxa, ele ficou extremamente desgostoso e acabou morrendo antes do Morfino sair da prisão. E um tempo depois, o Tom Riddle apareceu de volta na cidade. Só que ele apareceu sem a Merope, voltou sozinho. Voltou dizendo que ele tinha sido enganado. Ele suspeitava que era feitiço, porque ele não tinha explicação, ele não sabia o que aconteceu. Ele simplesmente, né,
estava lá e ficou super confuso quando ele voltou a si. Então, ele disse para todo mundo que ele foi enganado, porque ele não queria dizer realmente o que ele pensava ali, com medo do que as pessoas iam achar. Voltou dizendo que foi enganado. O Dumbledore não sabe ao certo o que aconteceu, mas ele fez algumas suposições. As suposições dele são essas. Ele imagina que a Merope achava que já tinha dado tempo suficiente para ele se apaixonar por ela também. E como ela estava grávida, ela pensou que pelo menos ele ia ficar pelo bebê. Porque ela queria que ele amasse ela de verdade. Ela não queria ficar lá dando poção para ele. No fundo, ela sentia que não era verdadeiro, né? Que não era o amor dele verdadeiro. E acho que ela cansou de ter tudo aquilo meio artificial, sabe? E ela achou que ele estaria apaixonado por ela. Só que a pessoa, nessa condição, ela não tem muita consciência. Ela não está agindo por si mesma, ela não está pensando por ela mesma, né? Ela está sendo ali manipulada. Então não tinha como ele estar se apaixonando por ela. Tudo era uma manipulação. E aí ela decidiu então tirar os efeitos da magia dele. E quando ele se viu naquela situação, ele acabou largando ela sem pensar nem duas vezes. Ele não queria nem saber de beber. Aí, gente, essa mulher entrou numa depressão tão grande que ela parou de usar magia de vez. E ela não tinha mais nenhuma condição de sustentar ela e não tinha nem vontade de viver mais. E ela estava tão desesperada que ela foi numa loja, que eu esqueci o nome, vou colocar aqui na tela, tentar vender o colar que era de herança do Salazar Sonserina. E como ela não sabia o quanto que era valioso, ela aceitou qualquer coisa. O cara pagou 10 galeões para ela, que é muito pouco. E ela já estava muito perto de ter o bebê quando ela vendeu o medalhão. E quando o bebê estava próximo de nascer, bem próximo, tipo, ela estava sentindo as dores de contração, ela foi lá, bateu na porta de um orfanato, pedindo ajuda. E 1 hora depois o bebê nasceu. E 1 hora depois dela dar à luz, ela morreu. E as únicas palavras que ela disse foram: espero que ele se pareça com seu pai. E depois disse que ele deveria se chamar Tom por causa do seu pai, Servolo por causa do pai dela e Riddle como sobrenome. A moça que trabalhava no orfanato disse assim para o Dumbledore: olha, eu não vou mentir, ela estava certa em esperar que ele fosse parecido com o pai, porque ela não era bonita. Ele realmente nasceu parecido com o pai, porque ele era um jovem bonito, atraente, como descreve lá nos livros. Então até aqui a gente já sabe qual o final que teve o avô do Voldemort. Ele morreu depois de um tempo que voltou de Azkaban, de desgosto, né, da filha ter casado com um trouxa. A gente já sabe qual o final teve a mãe do Voldemort. Ela morreu após dar à luz a ele em um orfanato. E agora falta a gente descobrir o que aconteceu com o tio dele, o Morfino, e o que aconteceu com o pai dele, o Tom Riddle Sr. E quando o Voldemort ele era adolescente, era criança, ele era obcecado por encontrar a família dele. Que é normal, né, quando você nasce no orfanato. Só que quando ele estava em Hogwarts, ele procurou nos livros, nos troféus, nos prêmios, qualquer lugar. Se ele achava alguma coisa com o nome Riddle, e depois de muito procurar e não encontrar nada, ele acabou desistindo de encontrar algo com esse sobrenome e acabou assumindo que o sobrenome Riddle deveria ser de alguma família que não era bruxa. Então, ele partiu para procurar o nome Servolo. E a única coisa que ele sabia é que era o nome do avô dele. E depois de muito tempo, ele acabou encontrando esse nome em um livro que continha a linhagem de Salazar Sonserina. Aí, nessa hora, ele deve ter se achado, viu? Porque do jeito que o Voldemort se achava melhor do que as outras pessoas, tinha preconceito com o trouxa, com o mestiço, queria ser diferente de todo mundo, ele deve, assim, ó, ter se sentido. A última garrafa de água do deserto. E aí, com muito esforço, ele descobriu onde que o Servolo morava. Ele descobriu a cidadezinha. Aí, nas férias da escola dele, ele foi até lá. E quando ele chegou lá, ó, pausa. O que a gente vai ver aqui é uma memória também. Que o Dumbledore conseguiu coletar uma memória do Morfino um pouquinho antes dele morrer. Umas semanas antes dele morrer. O Dumbledore conseguiu coletar essa memória do Morfino. E é isso que a gente está vendo aqui. O Harry e o Dumbledore estavam lá nessa cena, olhando tudo isso que aconteceu. Aí, ele chegou lá naquela casa, imunda, né? Mais do que estava antes, porque agora só tinha o Morfino para cuidar. E ele não cuidava. E aí, ele encontrou um homem sentado perto da lareira,
com cabelos e barbas tão grandes que não dava nem pra ver os olhos nem a boca dele. E era o Morfino. E aí o Voldemort bateu na porta. E aí aqui, gente, ele ainda não era o Lord Voldemort. Eu tô falando Voldemort, mas ele era só um estudante de Hogwarts, chamado Tom Servolo Riddle. Quando o Morfino viu ele, ele disse, você, e partiu pra cima do Tom. E aí o Tom usou a linguagem de cobra pra falar pare. E o Morfino ficou espantado. Aí ele perguntou, você fala? E o Tom Riddle respondeu, sim, eu falo. Por que que o Morfino partiu pra cima dele quando viu ele? Porque ele é tão parecido com o pai dele que ele achou que era o vizinho, que era o Tom Riddle Sr., que estava ali na porta. E ele ia fazer alguma coisa com ele. Ele só parou porque o Voldemort usou a linguagem de cobra. E aí eles começaram a conversar, né? O Tom perguntou pra ele, onde está o Servolo? E o Morfino disse que o Servolo estava morto. E enquanto eles conversavam, o Tom Riddle descobriu que aquele homem era o seu tio. E o tio contou da irmã dele que fugiu com o vizinho, mas que o vizinho tinha largado ela e voltado para casa. O Morfino, então, ficou falando do medalhão, que ela levou o medalhão e ficou xingando a irmã. E aí, veja só, ele está falando do medalhão de Salazar Sonserina. É aí que o Voldemort descobre que existe esse medalhão que é a herança da família dele. Nesse momento que ele falou que o vizinho casou com a irmã, fugiu com ela e voltou, largou ela, nesse momento, tudo fica preto lá na memória. E aí, mais pra frente, daqui a pouco, você vai descobrir o que aconteceu, tá bom? Nesse momento que tudo ficou preto. No outro dia, descobriram que a família Riddle, os vizinhos ali, morreram em sua mansão. Eles eram ricos, tinham uma mansão. E a morte era inexplicável, com a porta fechada na sala de desenho. Não tinha nenhum rastro. E o Tom Riddle e os seus pais tinham morrido e os trouxas não sabiam como explicar. Eles não sabiam porque eles morreram pelo feitiço Avada Kedavra, que realmente não deixa nenhum rastro. Aí pausa para uma pergunta aqui. Tenho certeza que você já se inscreveu e curtiu o vídeo, né? Não esquece, hein? Faz isso antes de terminar. Embora para os trouxas fosse uma morte inexplicável, para o Ministério da Magia não era. Então eles foram investigar, porque afinal de contas, tinha um bruxo ali, que morava ali perto, que já tinha sido preso por azarar o Tom Riddle, né, que tinha acabado de morrer. E quando eles chegaram lá, gente, o Morfino confessou tudo, orgulhoso de ter matado os três. E quando eles pegaram a varinha dele, eles viram que realmente as maldições tinham sido lançadas por aquela varinha. E ele acabou sendo preso pelos 3 assassinatos. Existe um feitiço no mundo bruxo que você consegue descobrir qual foi o último feitiço que foi lançado por determinada varinha. Foi isso que eles fizeram. E aí eles viram que o último feitiço da varinha do Morfino foi uma Avada Kedavra. E além disso, ele tinha confessado, né? Então não tinha por que eles acharem que não era o Morfino. E prenderam ele. E aí ele foi pra prisão, sem brigar. Ele só dizia essas palavras. Ele vai me matar por ter perdido o anel. Ele estava se referindo a quê? Ao anel, a herança da família Peverell, que tinha qual pedra? A pedra da ressurreição. Que ele estava, quando o Tom foi visitar ele estava com o anel na mão, no outro dia ele já não estava mais. Acordou sem o anel e não sabia onde estava. Ele achou que tinha perdido. Só que o que realmente aconteceu foi que, você lembra, na memória, que do nada ficou toda preta? Foi porque o Tom Riddle estuporou o Morfino. Ficou inconsciente. Gente, estuporar é um feitiço, tá? Que você ataca ali a pessoa e ela fica inconsciente ou ela é jogada para longe. E aí o Voldemort estuporou ele. Pegou a varinha dele, foi até a mansão. Matou o pai que abandonou a sua mãe e também matou o avô e a avó. Voltou para o casebre, devolveu a varinha do Morfino, pegou o anel que era herança de Peverell, pegou para ele e alterou a memória do Morfino, dando a ele uma memória falsa de que ele tinha matado a família Riddle. E era tão verdadeira essa memória que ele contava detalhes que só o assassino poderia saber. Por isso que ele confessou. Por isso que a varinha dele tinha ali o último feitiço, era a Avada Kedavra. Por quê? Porque foi o Voldemort que tinha usado. E você parou para pensar que tudo isso aconteceu com o Voldemort jovem? Ele era um rapaz, gente.
Ele não tinha nem 18 anos. Ele estava na escola. E ele já cometeu 3 assassinatos. Ele matou o próprio pai, os avós, 3 mortes. E incriminou o tio. E ele é só um jovem. Se eu achava que o Morfino era psicopata, ele não é nada perto do Tom Riddle. Tom Servolo Riddle. Não é nada. Esse cara era louco. Desde jovem ele era problemático, né? Vocês lembram lá no filme que a gente vê ele lá no orfanato, que ele já maltratava das crianças, manipulava elas, pegava coisas, colecionava coisas dos outros, né? E aí ele pegou, mal sabia ele que aquele anel tinha a pedra da ressurreição. Ele não sabia. Inclusive lá no filme, lembra naquela, no Enigma do Príncipe também, lembra naquela memória que a gente vê que ele tá perguntando. Eu vou te desafiar a ir lá no filme e ver essa cena, porque acho que você nunca reparou nisso. Lá, quando ele tá perguntando pro professor Slughorn sobre as Horcrux, ele olha pro anel, lá no filme mostra isso, ele olha pro anel, ele mexe no anel assim, ó, e é o anel que ele tinha pegado do tio dele. É o anel que tem a pedra da ressurreição, da família Peverell. E por que eu tô falando tanto desse anel e desse medalhão? Por que é importante a gente ouvir essa parte da história? Porque ele, no futuro, transformou o anel e medalhão em Horcrux. Entende por que ele pegou o anel e por que depois ele foi atrás do medalhão? Ele usou ela como Horcrux no final. Então a gente já descobriu o que aconteceu com todo mundo. O avô dele morreu de desgosto, depois voltou de Azkaban, desgosto que a filha casou com um trouxa. A mãe dele morreu depois de dar a luz a ele no orfanato. Ele matou o pai dele, matou os avós e incriminou o tio Morfino, que morreu em Azkaban. O único que sobrou foi ele, o Tom Riddle. Se você gostou de ver a história completa da família do Voldemort, se tem algum personagem que você quer que eu faça a história completa também, comenta aqui embaixo.